Olha, se o governo dos Estados Unidos aplicar uma sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, isso será a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Sobre essa restrição de vistos anunciada pelos Estados Unidos, nós conversamos agora com a pós-doutora em Direito Internacional, a Priscília Caneparo, para poder explicar para a gente um pouco essa relação entre países. É a primeira vez, se isso acontecer mesmo, envolvendo um membro da Suprema Corte brasileira. Professora, muito obrigado pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos demais assinantes. Professora, essa postura dos Estados Unidos fere os direitos do Brasil? Autoridades norte-americanas ouvidas pela CNN falam que a decisão é uma forma de banir uma interferência de uma autoridade de outro país dentro dos Estados Unidos. Bom, vamos lá então, Leandro. A gente precisa entender, primeiro ponto, a jurisdição. Então, a lei dos Estados Unidos, ela só vai valer dentro dos Estados Unidos. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa compreender que os impactos causados em relação à imposição de alguma sanção advindas do poder administrativo dos Estados Unidos, porque a gente sabe que a suposta lei Magnitsky, que pode ser aplicada ao Alexandre de Moraes e aos demais ministros, ela vem numa perspectiva de aplicação pelo Poder Executivo ou uma suposta decisão para ter validade no Brasil, ela precisa ser homologada pelo nosso STJ. E é muito difícil a gente ter essa observância, primeiro porque vai causar uma indisposição diplomática, e segundo ponto, porque vai acabar não confluindo numa institucionalidade prática dentro do Brasil. A gente precisa entender que dentro dessa premissa existe muito mais um aval, por assim dizer, para que empresas, como, por exemplo, bandeiras de cartão de crédito, ou, por exemplo, para que se tenha alguns bancos bloqueando bens, do que efetivamente um governo agindo em relação ao ministro de Estado de outro governo, ou, por exemplo, o ministro da Suprema Corte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que daí a gente precisa ir para outro caminho, entender por que os Estados Unidos estão debatendo sobre essa imposição de sanções, seja com a lei Magnitsky ou sem a lei Magnitsky, que é o caso que a gente está vendo agora, que está sendo apresentado agora. Sem essa lei, independentemente, a gente precisa pensar que os Estados Unidos ele se vale muito de uma retórica de liberdade de expressão. Tanto é verdade que está prevista na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Então, para o governo Trump, esse valor é muito caro e ele entende que na figura, aqui vou pegar a figura do Alexandre de Moraes, existe, por assim dizer, uma restrição à liberdade de expressão quando, por exemplo, o Alexandre de Moraes, em nome da Suprema Corte Brasileira, em nome do STF, a gente precisa considerar que não é uma decisão personalíssima, mas é uma decisão institucional. Ele faz, por exemplo, o bloqueio da utilização de plataformas como o Hubble, que é uma plataforma dos Estados Unidos, por intermédio de um brasileiro que vem a propagar, né, enfim, nas palavras dele, fake news e um discurso de ódio. Só que essa perspectiva, e é isso que a gente precisa também compreender, ela não vai ter um aspecto de afetar a jurisdição dos Estados Unidos. Essa decisão vale apenas no Brasil. Só que como meio de pressão, por intermédio da utilização dessas retóricas do Poder Executivo, existe sim a possibilidade de imposição de sanção, o que geraria um grande, para dizer o mínimo, mal-estar diplomático do Brasil. Isso é inegável. E para contextualizar e fechar a minha fala, eu acho que é importante a gente destacar também que existe, ainda que nessas últimas semanas esteja um pouco apagado, existe uma figura central que está aí, né, querendo ou não, corroborando com essa ideia de imputação de sanção para a Suprema Corte Brasileira, que é a figura do Elon Musk. O Elon Musk, desde antes da tomada de posse pelo presidente Trump, a gente observa que ele era um exímio crítico da Suprema Corte Brasileira, falando, inclusive, que existia uma censura no Brasil. Então, a gente precisa ler todo esse cenário, todo esse xadrez, para entender que não existe violação de soberania brasileira e não existe violação de soberania dos Estados Unidos. Cada um está fazendo seu papel internamente, o que pode impactar são a partir de empresas privadas, se houver, porventura, a aplicação da lei Magnitsky. Agora, professora, a senhora citou agora há pouco um exemplo em relação às restrições, né, que podem atingir o ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei com algumas fontes, isso já faz um tempo, e me disseram o seguinte: o que circula na imprensa, e a senhora citou agora há pouco, é tanto restrição com cartão de crédito, porque as marcas são norte-americanas, né? Bloqueio também de bens, de valores, se isso também pode acontecer, se houver dinheiro lá fora, né? Além da suspensão do passaporte.
para a entrada, no caso, do visto, não passaporte, a entrada nos Estados Unidos, a suspensão do visto. Isso é possível mesmo acontecer, professora? Mesmo, e outra, além, se isso acontecer, isso pode criar um efeito cascata em outros países? Não. Bom, vamos lá, então, Leandro. Eu acho que é importantíssimo a gente destacar dois pontos. Um primeiro ponto do que está sendo dito hoje em relação efetivamente à suspensão de vistos. Essa suspensão de vistos que o Marco Rubio tem falado, enfim, que tem sido objeto desde ontem pelo governo dos Estados Unidos de uma retórica, é somente suspensão de visto por via administrativa, seja por conta de exemplificação de censura ou seja por conta de banimento de redes sociais de algumas pessoas que fazem críticas ao governo Trump estrangeiros. Então, a gente viu que há uma possibilidade de censurar, efetivamente, de não possibilitar a concessão do visto e a suspensão também para aqueles estudantes estrangeiros que, porventura, venham a criticar o governo Trump. Agora, em contrapartida, para o Alexandre de Moraes e para os demais ministros e para as demais pessoas ligadas ao governo, existe a possibilidade da aplicação daquilo que foi objeto da retórica dos Estados Unidos semana passada, da Lei Magnitsky. Essa lei foi criada em 2012, então no governo Barack Obama, e ela já foi aplicada desde 2016 para as pessoas ligadas a uma violação robusta de direitos humanos. A gente está falando aqui de pessoas que, porventura, torturaram outras, fizeram desaparecimento forçado, então a gente já teve aplicação para russos, a gente já teve aplicação para turcos dessa lei, e existe, desde 2017, um Global Act dessa lei, ou seja, existem outros países que também adotaram essa lei e que possuem um acordo de cooperação com os Estados Unidos, um tratado de cooperação. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a gente pode ter um efeito cascata, o que eu acho um pouco difícil, porque o governo Trump, nessa retórica, está isolado nesse momento, e a gente tem que pensar também enfim, que existe um debate aqui se as decisões da Suprema Corte e os ministros estariam nesse rol de grandes perpetradores de violações de direitos humanos. Não sei, vai depender do entendimento do governo Trump. Agora, professora, só para poder eu entender e a gente explicar também para quem está acompanhando a gente, esse caso se refere a um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É o que a gente falou agora há pouco, que não é uma medida em relação ao governo brasileiro, né? A instituição do Supremo Tribunal Federal. Isso o argumento é das autoridades nos Estados Unidos. Em relação a essa lei, a Magnitsky, se isso for aplicado, se essa lei for aplicada, essa lei, em algum momento, diz que, dependendo da aplicação, como a senhora falou agora, outros países, se agirem em concordância com quem sofreu o ato, no caso da lei, aplicação da lei, esse outro país ou outra autoridade de outro país pode sofrer sanções também. Aí como é que fica essa situação? Porque se os Estados Unidos aplicarem essa sanção, se refere a um integrante da Suprema Corte. Então, o Brasil poderia ser punido diante de outros países? Eu não sei se a minha pergunta ficou clara. Entendi perfeitamente, Leandro. Eu acho que a gente tem que separar instituições aqui. Quando a gente fala em Brasil, a gente está falando de um cenário de sujeito de direito internacional. Então, ele vai ter relações, por assim dizer, com Estados Unidos, com outros estados, e a imputação de sanção depende de uma condenação em uma corte internacional ou em um órgão com poder de corte, como, por exemplo, o órgão de solução de controvérsias da OMC ou na Corte Internacional de Justiça. Eu acho muito difícil disso acontecer, porque os outros países não corroboram com essa dogmática que os Estados Unidos, com esse letramento que os Estados Unidos têm feito em relação ao Brasil, até porque a gente está em vias de consolidar, por assim dizer, uma imputação de responsabilidade, se ficar claro que houve um atentado à democracia brasileira. Então, acho muito difícil disso acontecer. Aí a gente separa, Leandro, para a questão do que é o poder judiciário, a nossa Suprema Corte. Isso é algo que a gente chama de soberania interna. Então, é o poder do Brasil se autorregular internamente. Por isso que a gente tem os três poderes. Poder executivo, que acaba fazendo também um papel de chefe da União, o poder legislativo, que no nosso caso é a Câmara dos Deputados, e o Senado, e o Poder Judiciário, em última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa imputação de responsabilidade dos Estados Unidos para o Alexandre de Moraes, se porventura acontecer, não vai ser uma imputação de responsabilidade para o Brasil como Estado. Vai ser uma imputação de responsabilidade a partir da perspectiva de uma legislação interna dos Estados Unidos, em que acomete pessoas que, porventura, tenham violado direitos humanos, porque a gente precisa entender que direitos humanos,
é um valor além da ideia de se ter, por assim dizer, uma possibilidade apenas de prevalência, de imputar a responsabilidade internamente. Porque na retórica dos direitos humanos existe a possibilidade de se ter uma questão atrelada a majorar a competência de poderes nacionais. Vai criar um incidente diplomático, vai criar um mal-estar para o Brasil, porque não é normal a gente imputar responsabilidades por intermédio da jurisdição nacional de outro Estado para pessoas ligadas a essa soberania interna, a esses três poderes. Quando isso acontece, a gente tem que se utilizar de instrumentos internacionais, como, por exemplo, Tribunal Internacional Penal, Tribunal Penal Internacional, e também outros instrumentos, como, por exemplo, o Conselho de Segurança em nome do Estado. Então, vai criar um incidente diplomático, é inegável. Nós conversamos com a pós-doutora em Direito Internacional Priscila Caneparo, a quem eu agradeço pela disponibilidade, pela aula de Direito Internacional que ela deu aqui no Arena. Muito obrigado, viu, professora? Até a próxima. Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, obrigado.